Quero nesse instante ler um texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11. Quero ler do versículo 1 em diante. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ora, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais os preceitos, assim como vos entreguei. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ou indecente tosquear-se ou rapar-se, cubra-se com véu, ou que ponha o véu. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de poderio ou submissão por causa dos anjos. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é conveniente que uma mulher com a cabeça descoberta ore a Deus? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra? Mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois o cabelo ou cabeleira lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Acabamos assim de ler um texto da palavra de Deus, a primeira carta de Paulo, aos irmãos da cidade de Corinto, capítulo 11. Lemos do versículo 1 até o versículo 16. Gostaria de dizer aos nossos ouvintes, a todos os irmãos que estão em sintonia com a nossa programação, que não existe um mandamento que seja somente para uma cidade, para uma tribo, para um estado, ou mesmo somente para uma nação. Isto na palavra de Deus, digo. Mas os mandamentos da palavra de Deus, primeiramente foi dirigidos à igreja primitiva, a igreja apostólica, e ficou registrado todos esses mandamentos, para que aqueles que aceitassem ao Senhor, após a partida dos apóstolos, os primeiros discípulos, para que aqueles que aceitassem após, pudessem observar, e chegando numa conclusão, chegando no entendimento, que são mandamentos do Senhor, para que também cumpram, assim como cumpriu os amados irmãos do passado, aqueles que existiram antes de nós. E propriamente aqui nesse texto que nós acabamos de ler, não é de uma forma diferente. Examinando esse texto da palavra de Deus,
nós podemos chegar a uma conclusão que não era somente um costume de uma certa cidade ou de uma certa região ou exclusivamente do povo de Israel, mas trata-se de um mandamento da palavra do nosso Deus. Nós podemos ver aqui no verso 4, nos diz a palavra de Deus: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Mas toda mulher, no verso 5 nos diz, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Então a palavra nos diz que quando a mulher ora, ou ela profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Que cobertura seria essa que a palavra de Deus aqui no verso 5 nos diz? O homem não deve cobrir, mas a mulher deve cobrir. Que cobertura seria esta? Pergunto eu nesse instante. É uma pergunta que deve-se levar em conta, deve-se meditar, deve-se analisá-la. E ainda no verso 6 a palavra de Deus nos diz: portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Se porém para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com véu, ou que ponha o véu. Então o verso 6 responde a pergunta que eu acabo de fazer. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, então esta cobertura é o véu. E ainda nesse mesmo versículo, a palavra de Deus diz que ponha o véu. Há um versículo mais abaixo, o qual diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. No verso 15 nos diz: mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Às vezes alguém usa um argumento contrário a esse ensino da palavra de Deus, dizendo que o cabelo é o véu. Mas a palavra é bem clara quando diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. Quando algo é dado em lugar de alguma coisa, não é aquela coisa em si. Eu poderia até citar um exemplo. Se eu pegar a Bíblia do nosso irmão Cido e depois perder a Bíblia dele, eu vir trazer uma harpa: ó, irmão Cido, eu perdi a sua Bíblia, vou lhe dar esta harpa no lugar da Bíblia. Eu levei uma Bíblia, estou devolvendo uma harpa. Não é a mesma coisa. São coisas distintas. São coisas completamente diferentes. Então cabelo é cabelo e véu é véu. Ainda no original do grego, a palavra de Deus nos diz mantilha. O cabelo foi dado em lugar de mantilha. E no versículo 6, a palavra de Deus é bem clara quando nos diz que ponha o véu. Se para a mulher é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Ponha, do verbo pôr. Se diz ponha, é porque está fora da cabeça. Mais uma prova de que o cabelo não é o véu, porque o cabelo já está na cabeça. E se o cabelo fosse o véu, nós homens, todos nós, teríamos que ser todos careca. Porque a palavra de Deus nos diz que o homem não deve cobrir a cabeça, que é uma desonra. O verso 4 nos diz isso: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E no entanto, nós homens temos cabelo. Haveria uma necessidade então de todos serem careca, para não desonrar a sua cabeça. Então isso prova-nos que o cabelo, como já disse antes, é o cabelo e o véu é o véu. E nesse verso 6 é bem taxativo quando diz: se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também.
Se porém para a mulher é indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. A palavra de Deus nos deixa bem claro. Então nós podemos ver na palavra de Deus diversos tipos de véu. A palavra fala a respeito de diversos véus. Fala a respeito do véu do templo, que nós encontramos lá em Mateus capítulo 27, verso 51. Fala a respeito do véu do rosto de Moisés, que está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. Fala a respeito do véu da incredulidade, ou do véu do coração, 2 Coríntios capítulo 3, verso 15. Porque a incredulidade, quando a pessoa não crer em Deus, nada mais é do que um véu que impede com que a pessoa enxergue, com que a pessoa aceite ao Senhor Jesus Cristo em sua vida. E a palavra de Deus, ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 20, nos diz que a carne de Jesus também é véu. E nós ainda podemos ver no livro de Gênesis, capítulo 24, verso 65, quando Rebeca vinha com o servo de Abraão, quando aquele foi buscar uma noiva para Isaque. Rebeca, ainda em cima do camelo, perguntou ao servo: quem é aquele? Referindo-se a Isaque, quando vinha do campo, tinha ido para orar no campo. Então o servo lhe disse: aquele é o meu senhor. Rebeca então tomou o seu véu e cobriu a sua cabeça. Ali é uma figura de Cristo e a igreja. Quando ela cobriu a cabeça com o véu, simbolizou assim a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então chegamos numa conclusão, que a varoa deve orar e profetizar coberta com o véu sobre a sua cabeça. Então ainda em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 13, é um texto que às vezes alguém usa para contradizer este mandamento da palavra de Deus. Mas lá nos diz o seguinte a palavra de Deus: e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Gostaria ainda de ler o 14 e o 15. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. O véu que é tirado aqui, o véu que é abolido, é o véu do coração e também o véu do rosto de Moisés. A palavra nos é bem clara. Então que fiquemos assim com o ensinamento, com mandamentos da palavra de Deus. E se você, minha amada irmã, tem entendido a palavra de Deus, passe a colocar em prática no seu viver. Porque ainda no livro de São João, capítulo 3, certa vez Jesus, depois de transmitir o ensinamento do lava-pés aos discípulos, ele disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois quando assim as fizerdes. Há uns tempos atrás, conversando com a nossa irmã Sônia, a doutora Sônia, ela disse que mesmo antes de nós conversarmos com ela a respeito desse mandamento da palavra de Deus, muitas vezes quando ela foi orar a Deus, ela cobriu a sua cabeça com uma toalha, porque ela ainda não tinha o seu véu. E certa vez, quando ela esteve congregando juntamente conosco, ela pediu um véu para cobrir a sua cabeça com o véu. Não simplesmente porque ela viu as demais irmãs com a cabeça coberta com o véu,
mas porque realmente ela entendeu este mandamento da palavra de Deus. Então você, minha irmã, que tem entendido este mandamento da palavra de Deus, que quiser um véu, o quiser aprender como se faz um véu, é só nos procurar que nós estaremos indicando a irmã que faz os véus, e a irmã estará ou fazendo um véu para a irmã, ou ensinando a irmã a fazer um véu e também ensinando como usá-lo. Que a irmã também aprendeu da palavra de Deus e assim tem cumprido esse mandamento da palavra de Deus. Então que Jesus abençoe a todos quantos estão na escuta da nossa programação e que Jesus possa conceder a graça e que as irmãs jamais venham assim envergonhar dos mandamentos da palavra de Deus. O apóstolo São Paulo certa vez disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se a irmã tem crido nesse ensino da palavra de Deus, não se envergonhe, irmã. Coloca em prática no seu viver, no seu dia a dia, esse ensinamento glorioso da palavra de Deus. Amém.